Deus abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Tiago Pena e estamos dando início agora ao programa Palavra Urgente. E eu peço que você já prepare o copo com água, a fotografia, a peça de roupa, para que, pela fé, a gente apresente a sua causa ao Senhor. Nós temos hoje um testemunho poderoso para dividir com vocês. E é certo de que tudo aquilo que Deus tem preparado, Ele vai operar na sua vida. Tem uma palavra de fé também para lhe entregar. Algo que vai falar ao seu coração. Então abra bem o seu coração e permita que o Espírito de Deus possa fazer uma obra poderosa. Vamos dar início a esse testemunho? Então vamos todos em nome de Jesus. Eu tinha 2 filhas já, eu não tinha condições nenhuma de sobreviver com aquelas crianças financeiramente, digamos assim, porque nós passávamos até necessidade. Eu morava numa casinha com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, não tinha muro, não tinha nada. Eu tinha 10 anos na época, minha irmã tinha 6, e ela passou junto com a gente muita dificuldade mesmo. E aí eu lutava, eu trabalhava. Mas ganhava muito pouco, eu era zeladora em um banco. E aí eu me apaixonei e engravidei. Um ato de desespero foi fazer o quê? Abortar o bebê, para não vir mais um para sofrer. Aí eu pensei, não, vou procurar uma mulher que ela sabe remédio, né? E vou tomar. Aí eu fui, falei com ela, ela falou, não, Rosélia, faça um chá. E fiz o chá. Aí ela foi, preparou o remédio, eu estava esperando esfriar. Logo ela pegou e falou assim, eu vou ligar a televisão. Ela pegou o controle, ligou a televisão. Quem que aparece no momento? O missionário. Eu não gostava de crente, eu tinha pavor de crente. Aí ele falando de Maria, eu deixei. E ele olhou bem para mim e falou, você aí aceita essa gravidez? Você pensa se Maria tivesse rejeitado o útero dela? Cadê Jesus? O que seria de nós sem Jesus? Era tudo que eu precisava ouvir. E eu entendi que era para mim, eu pensei, não. Então já que esse Deus desse homem, aí esse homem está falando que Deus é bom, que Deus sustenta, então eu não vou fazer. Eu sempre penso no seguinte, muitas vezes as coisas estão tão ruins, só que elas podem até piorar, dependendo da cabeça que está lhe guiando a situação. Você pode pensar que, olha, minha vida está muito difícil. Mas se você não tiver cabeça, se você não tiver sabedoria, você mesmo, pelas suas próprias atitudes, pode piorar tudo. Olha, eu quero que você assista comigo agora uma reportagem sobre este tema. Vamos lá. Segundo dados do Serasa, 84% dos brasileiros afirmam já ter tido a saúde mental afetada devido a problemas financeiros. Em entrevista, o ator Dedé Santana revelou que precisou pedir ajuda a amigos devido à dificuldade financeira que estava enfrentando. Estudo realizado pela Fintech 11, em parceria com a Icato, ouviu cerca de 8 mil trabalhadores brasileiros e, de acordo com a pesquisa, 51% dos entrevistados afirmam que a renda não é suficiente para cobrir os gastos mensais. Esse mal pode gerar sequelas, como ansiedade, depressão, insônia e baixa autoestima. Olha, meus amigos, dando continuidade aqui, eu aproveito e peço também, chamo a sua atenção para este quadro Doutor Responde, onde sempre existe um especialista para nos orientar. Vamos lá. Toda dificuldade financeira esconde uma dívida emocional. Eu diria que a dificuldade financeira, o primeiro sintoma dela é uma falta de organização emocional. E isso você aprende na sua família. Na sua família você modela comportamento financeiro, religião, comportamento alimentar, relação com o próprio corpo e relação com as finanças. Então as finanças, vivemos numa cultura onde não se fala dinheiro, é um tabu. Então eu acredito que falar sobre isso, desenvolver educação financeira e emocional é uma ferramenta poderosa. O primeiro sinal que se tem de um colapso financeiro é uma pessoa que não consegue escrever aquilo que gastou. Ela não tem esse nível de percepção. Ela simplesmente pega o cartão e vai gastando. E nisso ela se perde. E quando ela vê, ela tem uma bola de neve, aí o que acontece? A bola de neve também é emocional, ela progride com isso, para quê? Porque não consegue pagar, aí ela começa a entrar na bola chamada juros. E aí quando vê, se torna um gigante. A gravidade do problema financeiro pode levar a um processo depressivo, ideação suicida,
e necessariamente a própria consumação de não existir mais. E esse suicídio, primeiro, é um suicídio emocional. A pessoa se isola, né? Eu tenho problema, ninguém pode saber, esconde, e quando vê a panela de pressão, quando explode, arrebenta tudo. Então eu diria que esse é o grande sinal vermelho, quando você vê uma pessoa que tinha um comportamento X mudar totalmente. Se você for observar, tem alguma coisa ali que pode estar sinalizando. Olha, queridos, nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, possuidor de todo o poder dos céus e da terra. E como está escrito na palavra, não há nada, ninguém que possa resistir ao seu poder. Mas eu sei que muitas vezes a coisa está pesada, o fardo está pesado. Você está tentando carregar as coisas pelas suas próprias mãos. E eu posso dizer para você com todo respeito, é por isso que está dando errado. Deixa Deus fazer uma obra poderosa na sua vida, tá bom? Deus é fiel e Ele sabe o que tem que fazer em você. Agora vamos ao segundo momento desse testemunho de fé. Rosélia seguiu com a gestação e descobriu que estava gerando um menino. Aí eu segui em frente, né? Comecei a assistir o missionário e tal, né? Aí, já em seguida, abriu a Igreja da Graça na minha cidade, Castro. De lá eu me firmei, me batizei, entreguei minha vida para Jesus. Me batizei também, eu tive um encontro muito forte com Deus, muito forte mesmo. Foi uma transformação imensa. Aí, eu trabalhava de terceirizado, né? Veio um convênio para mim, um convênio médico. Deus mandou um convênio médico para mim. Os funcionários lá do banco, todos me ajudaram. Eu lembro até hoje do momento que eles chegaram com uma banheira de bebê cheia de roupa e comida. E eu aprendi que a dependência nossa tem que ser de Jesus. Assim que terminou a gravidez, tal, o neném nasceu, é um menino, Natan, uma pessoa muito abençoada, um menino muito querido, e Deus abriu as portas para mim em todos os sentidos. A gente saiu da miséria. Depois eu acabei saindo do banco, comecei a trabalhar para mim mesma. E ela começou a fazer o quê? A trabalhar, vendendo roupa, semi-joias, lingeries, e ali foi. Eu comecei com uma sacola, trabalhando na rua. Eu saía de bicicleta, andava de bicicleta e falava: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor vai me prosperar. E Deus foi abrindo as portas para mim. Eu fui tendo clientes novos, eu fui vendendo as peças e comprando mais. E graças a Deus eu prosperei, em nome de Jesus. Você começou a entender o que eu disse no início do programa. Quando você não está bem e você não busca um direcionamento, você começa a tomar decisões precipitadas. E aquilo que já estava ruim piora. Por isso você ficou desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Mas veja bem nesse testemunho. Houve uma decisão certa por causa de um direcionamento certo. E eu vou te dar essa palavra agora que vai lhe ajudar. Você pensa muitas vezes que eu não tenho a vida que eu esperava, que eu desejava. Eu não tenho a vida que eu sonhei. Parece, pastor Tiago, que as coisas na minha vida sempre somente vão dar erradas. Nada vai dar certo. Quando eu penso que a coisa vai caminhar, infelizmente, é um passo para frente, 5 passos para trás. Existe uma mulher na Sagrada Escritura, e eu quero falar um pouquinho dessa história. Ela comeria um pouquinho, juntamente com o seu filho, daquilo que eles possuíam dentro de casa. Um pouco de farinha, um pouco de azeite, faria ali uma espécie de bolo e depois de comer morreriam, porque essa era a mentalidade dela devido às circunstâncias que cercavam a sua vida. Mas aí Deus envia um dos seus para a casa dela. E ela decide ouvir a voz daquele homem. Assim como eu sei que você está ouvindo, não a minha voz, porque você está ouvindo aqui a voz do Espírito, porque é Ele quem faz você mudar e tomar as decisões certas. Olha o que está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o versículo número 16. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Eu estou aqui falando, você está ouvindo a minha voz, mas internamente é a voz de Deus, é a voz do Espírito.
Aquela mulher, ela tinha tudo para dar errado na sua vida, na vida do seu filho, como o texto da Sagrada Escritura nos mostra de forma muito clara. Ela morreria, ela entendia isso, eu vou morrer, não tenho o que fazer. Mas ela decide ouvir a voz do profeta, ela decidiu ouvir a voz de Deus, que através de Elias foi ali declarada. Quando ela ouviu a voz de Deus, nada faltou na casa daquela mulher, não houve morte naquela casa. E Deus ainda providenciando dia após dia o sustento, até que novamente houve chuva sobre a terra. Se você colocar a sua vida, a sua família nas mãos daquele que tem todo o poder para fazer o que você precisa, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. E eu não estou falando aqui isso por mim mesmo, como uma adivinhação ou apenas querendo te dar uma motivação humana. Não, é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus foi anunciada na casa daquela senhora, na casa desta viúva, a vida entrou, a morte saiu, a miséria foi embora e a bênção de Deus chegou. E eu sei que é isso que você quer, ter uma vida abençoada. Então, ouça a voz de Deus. Chama sua atenção para a terceira parte, a parte final desse testemunho de fé. Vamos lá. E a gente só foi prosperando, assim, crescendo muito. E hoje eu comprei um carro, tenho um capital bom de estoque para trabalhar, tenho clientes maravilhosos. Para honra e glória do Senhor, eu reformei a casa, ampliei a casa, tudo pela graça de Deus. Ela tem a casa própria dela, né? Hoje eu sou casada, tenho a minha vida, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, hoje os meus filhos estão muito bem de situação. Deus é tremendo e Ele é fiel e Ele honra. O meu filho, que esse filho é o presente que Deus me deu, está muito bem empregado numa empresa renomada. Ele é mecânico. Ele é abençoado em todos os sentidos. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de viver e que Ele manteve a nossa família, nos sustentou, e só tenho a agradecer. E hoje eu sirvo a Cristo. Hoje eu olho para ele, às vezes, pessoal, a bênção que Deus me deu, né? Quando eu vejo o missionário, na hora eu lembro, o missionário me ajudou a ter meu filho. O missionário levou a palavra viva para mim, salvou a minha vida. Eu me entreguei para esse grande Jesus que transformou a minha vida. Eu só louvo a Deus e hoje eu sou feliz. Tudo deu certo, tudo dará certo na vida daquele que busca ao Senhor. Veja a vida dessa nossa irmã, que um dia, dando tudo errado, pensou até mesmo abrir mão da gestação. Mas aí o filho nasce e torna-se uma bênção, passa a prosperar, porque começou a ouvir a palavra do nosso Senhor. Amigos, eu quero orar e vou orar por vocês agora. Prepare seu copo com água, pode pegar a fotografia, a peça de roupa de quem de repente esteja doente. Nós vamos unir a nossa fé e Deus vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo para a glória do teu santo nome a vida deste meu irmão, desta minha irmã, e que através de um ato de fé tão simples, bebendo esta água, que para muitos, meu Pai, não significa nada, mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então que haja cura, manifestação do teu poder sobre a vida de todos que creem em ti, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pode beber. Toma posse da sua vitória, em nome de Cristo Jesus. Deus é fiel, Deus é poderoso. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós temos ainda, e eu gostaria de oferecer para você uma nova oportunidade. Se você, por acaso, tem acesso à internet, eu quero que você vá na nossa página do YouTube e ali você encontre o nosso canal do Palavra Urgente. E através de tantas e tantas programações, você assistindo também compartilhe. Faça essa obra ajudando pessoas que ainda não assistiram esses programas. Também nós estamos no Instagram. Palavra Urgente está no Instagram.
pode ir lá também. Comece a seguir a gente, curtindo as postagens, para que esse material possa alcançar outras vidas também, em o nome do Senhor Jesus. Olha, meus amigos, eu também quero chamar a sua atenção para a nossa igreja em Belfor Roxo, tá? A nossa igreja em Belfor Roxo está localizada ali no centro mesmo, é na via principal da cidade de Belfor Roxo. Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. Para que você conheça todos os horários, todas as programações, para que você entenda tudo o que você pode conhecer da nossa igreja, vá no nosso Instagram. Dá um pulinho lá no nosso Instagram, IGD Belfor Roxo. Ali você vai conhecer dia da reunião de homens, mulheres, juventude, terceira idade, horário das reuniões. Eu estou quarta, eu estou sexta, eu estou aos domingos. Existe uma equipe de fé segunda, terça e quinta. Horário da reunião de oração, de intercessão. Tudo que você precisa, você vai encontrar em nossa igreja. Inclusive, eu digo o seguinte, nós temos possivelmente mais de 200 igrejas só no nosso estado do Rio de Janeiro. Então você pode também ir no One Grace e encontrar o endereço de inúmeras igrejas, talvez uma muito perto de você. E Deus vai te abençoando ainda mais. Assim, chegamos aqui ao final deste programa e eu creio que no nome do Senhor Jesus, Deus já tem preparado um ótimo dia de grandes oportunidades, independente do que você esteja precisando, você já ouviu a palavra do Senhor e hoje é um grande dia para a sua vitória. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo Palavra Urgente. Hoje acordei e me questionei, porque tudo é preto e branco, o céu está sempre nublado. Será que nada aqui é real? Pessoas que vêm e vão em vão, indiferentes, passam sem sequer notar a real tristeza no olhar. Por trás da máscara que tenta esconder a minha solidão, não consigo mais lutar. Eu preciso de você. Tira minha mão.